Olá, me chamo Guilherme e irei apresentar o projeto de pesquisa realizado no último ano sob orientação da professora doutora Débora de Camargo Izumi Kuzli, intitulado como Sepse induzida por Klebsiella pneumoniae, perfil inflamatório temporal pulmonar e repercussões no sistema nervoso central. A sepse é definida como uma disfunção orgânica potencialmente fatal, ocasionada por uma resposta desregulada do hospedeiro frente ao processo infeccioso. Dentre suas principais causas, destacam-se infecções pulmonares. Porém, a sepse pode resultar em sequelas persistentes em pacientes sobreviventes, devido assim à sua extensão orgânica. Neste sentido, complicações sépticas de origem respiratória podem evoluir de forma sistêmica, originando distúrbios em diversos órgãos extrapulmonares, entre eles o sistema nervoso central. Inclusive, estudos clínicos já evidenciam que pacientes acometidos podem apresentar distúrbios comportamentais e cognitivos. Em relação à sua incidência, a sepse ocorre em quase 50 milhões de casos por ano no mundo inteiro, sendo 11 milhões de mortes ao ano. A sepse também é considerada um problema de saúde pública, visto que é responsável por 25% da ocupação de leitos em unidade de terapia intensiva no Brasil, além de demandar custos elevados em saúde, pois representa cerca de 24% a 32% dos custos totais de uma unidade de terapia intensiva. Em razão da sua repercussão sistêmica em órgãos extrapulmonares, muitos estudos em modelos animais têm sido realizados, buscando assim compreender seus mecanismos fisiopatológicos secundários e assim direcionar de forma efetiva o tratamento para os pacientes sépticos. Em relação à fisiopatologia e à cascata inflamatória na sepse, ocorre basicamente quando os agentes infecciosos liberam padrões moleculares associados a patógenos ou PUPs, que são reconhecidos por células imunológicas do hospedeiro por meio de receptores de reconhecimento padrão, e que encontra-se tanto no meio extra como no meio intracelular. Essas células também são capazes de identificar os padrões moleculares associados a danos, ou DUPs, que são reconhecidos e liberados por células hospedeiras danificadas. Como resposta, as células imunológicas liberam citocinas inflamatórias, acionando assim os leucócitos, que liberam citocinas, além de espécies reativas de oxigênio, que pode afetar tanto as células hospedeiras, assim como o patógeno invasor. Após o evento inflamatório, os mediadores pró-inflamatórios circulantes são capazes de promover a expressão de moléculas de adesão que estão presentes em células endoteliais de microvasos cerebrais, facilitando assim a passagem de células pró-inflamatórias para o tecido cerebral. Esses mediadores inflamatórios são capazes de promover alterações celulares, assim como ativação de astrócitos e micróglia, que são células basicamente que atuam na imunidade e equilíbrio do sistema nervoso central. Essas células são capazes de promover a liberação assim de citocinas pró-inflamatórias, iniciando assim o processo de neuroinflamação, alterações e também lesões neurais. A produção de espécies reativas de oxigênio contribui para danos em tecido cerebral, promovendo assim alterações relacionadas a disfunções neurológicas, como encefalopatia associada à sepse, capaz de promover inflamação e estresse oxidativo em tecido cerebral. Lesões durante a encefalopatia associada à sepse são consideradas multifatoriais, porém são acompanhadas por alterações na perfusão cerebral e redução de metabolismo. Durante a sepse, a encefalopatia pode ocasionar alterações na integridade da barreira hematoencefálica, comprometendo sua seletividade, e essas alterações são capazes de gerar distúrbios cognitivos de memória que podem deixar sequelas a longo prazo. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil inflamatório temporal pulmonar de sepse em um modelo experimental, através da instilação intratraqueal de uma bactéria gram-negativa, a Klebsiella pneumoniae, como fonte primária de infecção, bem como suas repercussões inflamatórias sobre o sistema nervoso central. Materiais e métodos. Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Santa Catarina e encontra-se de acordo com o Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, CONSEA, e com o Colégio Brasileiro de Experimentação Animal COBEA e de acordo com as diretrizes da UAIF. Os animais utilizados foram camundongos suís, machos, com idade entre 6 a 8 semanas, pesando entre 25 a 40 gramas, com temperatura entre 21 a 23 graus Celsius e luminosidade de 12 horas claro e 12 horas escuro, e com alimentação à vontade. Grupos experimentais. Para esse estudo foram utilizados um total de 80 camundongos, sendo 40 animais no grupo Pneumosepse, que receberam instilação intratraqueal de 0,05 ml de uma solução de Klebsiella pneumoniae a uma concentração de 5,9 por 10 na menos 9 de unidade formadora de colônia por animal.
e 40 animais no grupo controle, que receberam instilação intratraqueal de 0,05 ml de uma solução tamponada ou PBS. Desenho experimental. Após 24 horas de indução da sepse, foi realizada análise do índice de ureia e creatinina para identificar possível comprometimento em órgão distal. Nos períodos de 24 horas, 48 horas, 72 horas e 7 dias, foi realizada a quantificação de disseminação bacteriana no sangue e no encéfalo. E nos períodos de 24 a 72 horas, 7, 14 e 30 dias após a indução, também foi avaliada a atividade da enzima mieloperoxidase e perfil inflamatório temporal. Análises bioquímicas foram realizadas no sangue e no encéfalo através da quantificação bacteriana. Em tecido pulmonar foram realizadas análises da enzima mieloperoxidase, análise via ELISA para TNF, IL-1-beta e IL-6. Na região do córtex e hipocampo foi realizada análise da mieloperoxidase, além da análise via ELISA para TNF, IL-1-beta e IL-6. E na urina foi realizada a avaliação da função renal por meio de mensuração de ureia e creatinina. Resultados. Os resultados a seguir serão referentes à ratificação do modelo experimental, análise temporal da inflamação pulmonar e análise temporal da inflamação no sistema nervoso central. No primeiro resultado, temos a análise da função renal, que foi realizada com o objetivo de avaliar uma possível lesão orgânica distal e extensão do modelo de pneumocepse. Temos representada na cor branca o grupo controle e preta o grupo 24 horas após a indução da pneumocepse. Podemos observar que tanto nos parâmetros de creatinina como de ureia na urina, tivemos um aumento significativo do grupo pneumocepse comparado ao grupo controle. Em relação à evolução temporal de disseminação bacteriana no sangue e encéfalo, temos um aumento significativo do número de unidades formadoras de colônia nos períodos de 24, 48 e 72 horas após a indução da pneumocepse, tanto para análise no sangue, tanto para análise no cérebro, indicando assim uma disseminação bacteriana, porém, no período de 7 dias não foram observadas disseminações. Atividade da mieloperoxidase no tecido pulmonar e cerebral. A mieloperoxidase é uma enzima capaz de quantificar indiretamente o recrutamento de neutrófilos, que são células que possuem relação com a linha de defesa do organismo. Podemos observar em tecido pulmonar que houve um aumento significativo da atividade de mieloperoxidase após 24 horas e 7 dias de indução no grupo pneumocepse. Já na região do hipocampo, não foram evidenciados aumentos de mieloperoxidase. No córtex pré-frontal, foi observada uma atividade de MPO nas primeiras 24 horas após a indução da doença, indicando assim um recrutamento agudo na região. Em relação às citocinas pró-inflamatórias, foram realizadas análises para TNF. Em tecido pulmonar, podemos observar um aumento significativo no período de 24 horas após a indução da pneumocepse. Já na região do hipocampo, os níveis de TNF se mantiveram elevados até 14 dias após a indução. No córtex pré-frontal, os níveis de TNF permaneceram elevados até 7 dias após a indução da doença. Em relação à citocina pró-inflamatória e IL-1-beta, podemos observar um aumento significativo em tecido pulmonar, na região do hipocampo e córtex pré-frontal. De acordo com o gráfico, em tecido pulmonar e na região do hipocampo, houve-se um aumento na concentração de um IL-1-beta por até 14 dias após a indução da doença. No entanto, na região do córtex pré-frontal, apresentou-se um aumento significativo por até 7 dias após a indução. Em relação à concentração da citocina e IL-6, houve um aumento significativo em tecido pulmonar, no hipocampo e na região do córtex pré-frontal. Porém, esse aumento ocorreu de forma tardia, elevando-se em 14 e 30 dias, tanto em tecido pulmonar como em tecido cerebral. Sendo assim, podemos concluir que o modelo experimental de sepse em origem pulmonar resultou em infecção generalizada, injúria funcional de órgãos distais à lesão e manutenção do processo inflamatório ao longo do tempo, tanto no órgão-alvo da lesão, os pulmões, quanto na esfera cerebral, atingindo o hipocampo e córtex frontal. Esses dados corroboram com relatos de estudos clínicos relativos a observações de fenômenos cognitivos e comportamentais dos pacientes que sobreviveram à sepse, reforçando assim a hipótese de neuroinflamação pós-séptica. Obrigado